Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Débora Campos Estefânio, como vocês já conhecem, e a gente vai dando continuidade no dia de hoje, no capítulo 12 do livro de Provérbios aqui, né? E conforme a gente já vem conversando, falando, eu vou destacar dessa vez apenas alguns versículos, em especial para nós mulheres, na verdade, todo capítulo 12, toda a palavra de Deus ela é rica, ela é especial e ela é poderosa, né? Conforme a gente sabe disso, e ela muda e separa ossos, juntas, medulas, alma e espírito. E ela é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas em especial o capítulo 12, aqui vocês estão vendo já a coroa, né? Lembram da coroa lá atrás, nos primeiros vídeos? E eu quero destacar aqui com vocês, se você puder abrir comigo, capítulo 12, ele é um pouquinho grande, ele tem quase 30 versículos, ele tem 28 versículos. E eu quero destacar aqui em especial para nós mulheres, né? E a palavra de Deus aqui nos fala sobre disciplina, sobre sabedoria, claro, né? Salomão ele é conhecido biblicamente até fora, né? Em congressos, em livros não cristãos, né? Históricos, né? Mesmo seculares, sobre a sabedoria, né? de Salomão, que escreveu Provérbios e tantas coisas fez, né? Como organização, construção do templo, né? Que seria para Davi e aprove ao Senhor que ele fizesse, assim o fizesse. Então, se você puder abrir para mim, junto comigo, né, o capítulo 12 do livro de Provérbios, nós não vamos lê-lo todo, mas eu quero deixar com vocês dois textos, na verdade mais textos, e que não se encontram, mas que a gente está atrelado a essa coroa, a essa sabedoria, né? Para nós, mulheres, especialmente. O capítulo 12 do livro de Provérbios, no versículo 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. É um versículo tão falado, tão conhecido, que muitas das vezes passa desapercebido por nós mulheres, né? Porque é aquela mulher que nem sempre é virtuosa naquilo que cozinha, naquilo que faz, né? Nas suas obras de arte, né? Tecer tecidos tão bem, né? Entrelaçados como eram de costume, cestos, né, tecidos, a gente tem visto isso corriqueiramente, né, a gente consegue entender, né, o lado que a mulher tinha antigamente. Nem sempre ela era virtuosa, mas ela era virtuosa na cozinha, ela era virtuosa no trato com o marido, com os empregados, né? Naquela época, era a mulher que lidava diretamente com os empregados da casa e os dos homens no campo, a gente vê e entende isso. E aqui Salomão, percebendo isso, inspirado por Deus, ele cita isso, né? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A mulher virtuosa é aquela que é a coroa, é aquela que se destaca entre as outras mulheres. A gente entende que algumas mulheres elas se destacam mais em algumas áreas profissionais, sejam elas na música, né, na palestra, né, ela tem uma boa oratória, ela sabe se comunicar muito bem, até do que muitos homens eloquentes, né, inteligentes, preparados para isso, ela se destaca onde Deus a colocar, né? Seja nas artes, seja na música, na pintura, seja falando, pregando, seja filmando, né? Aquela que fotografa muito bem, nós conhecemos, muitos de vocês também devem conhecer, sejam não só dentro do ambiente das artes, especificamente, né? Mas na culinária também, por que não, né? E tantas outras coisas, né? Como aquela que é doceira, aquela que sabe desenhar muito bem, aquela que sabe cozinhar muito bem. Não só falar, não só fotografar, não só pintar, né? Mas aquela que consegue, especialmente, né, de uma forma virtuosa, ser a coroa do seu marido, ser aquela que é destacada pelo seu marido. Ó, essa é a minha mulher, o que ela é? Olha, ela é gerente de negócios, ela é empresária, olha como ela é importante, né? Ela sabe administrar muito bem, ela, apesar dela não ter feito faculdade, ela sabe mais do que eu, que de repente até fiz, mas sou meio enrolado com contas, com os negócios, né? Na cozinha ela é maestrina, não só no lidar, no tratar com os empregados, ou de uma maneira geral com os funcionários dela, ou com os filhos, né? Mas é aquela tia, é aquela mulher da família que agrega, que chega, ela chegou, olha ela aí, e alegra todo um ambiente.
E ela então é virtuosa, e ela então é destacada. Mais uma vez, Salomão aqui faz um paralelo com uma coroa, com aquela que é a rainha, com aquela que deixa de ser apenas a princesa, por se destacar, mas por ser filha, né? Por ter filhos e já ser, de repente, até a avó ou bisavó, quem sabe. Ela é destacada aqui, inspirado por Deus, Salomão a destaca aqui como a coroa, mas também mostra o contrário. Salomão nos ensina a não fazer o contrário, quando diz assim, mas a que procede vergonhosamente é com podridão nos ossos. Aquela que procede vergonhosamente é aquela que, né, porque é aquela que não sabe trabalhar muito bem na cozinha ou nas artes plásticas, né, não sabe um bom crochê, uma boa costura, não é nada disso. É aquela que fala muito alto, que grita com os vizinhos, que grita no telefone, né, e eu tô falando, você não tá me ouvindo, não tá entendendo? Se você, de repente, abaixar um pouco mais o tom, eu particularmente sou muito assim, eu falo muito com as mãos, eu falo muito alto, eu herdei isso da minha família, mas se você souber falar como falar, você deixa de ser essa podridão que Salomão ensina aqui, né? Deixa de ser essa mulher ao contrário da virtuosa, aquela que é podre, que cheira mal, que acaba até não só... não fedendo o ambiente, mas não trazendo o bom perfume de Cristo, né? Que Coríntios fala sobre isso, nós já até falamos sobre isso. Aquela que perfuma a casa, que circula todo em um ambiente em particular, em especial, ela acaba agregando para si, né? Trazendo para si as pessoas para ela, né? Perto dela. E o 18, que eu também quero destacar aqui com vocês, que também faz um paralelo para nós mulheres, Salomão fala sobre o falar demais. Tiago fala que aquele que não tropeça na língua é perfeito, né? Mas aqui Salomão diz o seguinte, que já falava bem antes de Tiago, né? Porque é Velho Testamento. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Ou seja, Salomão aqui nos ensina o seguinte, se você fica tagarelando no ouvido do marido, dos filhos, acaba não sendo ouvida, né? Não só porque está sendo repetitiva, não só porque está sendo cansativa demais, mas pelo fato de estar tagarelando, tá falando, e às vezes não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com o dia do que aconteceu com os filhos, ou com os servos, né? Ou com o empregado, ou com quem quer que seja, o que quer que seja. Mas a tagarelice, Salomão aqui associa, né? Nos ensina que é como pontas de espadas. Ela fica... A espada, ela fere, né? A gente sabe disso, mata, né? Mas a ponta de espada é igual um alfinetezinho que fica ali e fura aqui, fura dali, fica espetando e fica doendo, né? E é muito ruim isso. Mas a língua dos sábios, olha a sabedoria aí, é medicina. Ou seja, o timezinho que a gente precisa ter, um marido chegou com fome, então não posso falar certas coisas, aqui é assim. se tá muito cansado, aí sou eu. Se tá muito cansado, não adianta falar, porque eu já não raciocino mais, eu não presto mais atenção, e aí começa a ficar irritada. Eu começo a não prestar atenção, aí eu tenho que tomar banho, tenho que relaxar, e aí depois aí eu escuto o que você quiser falar. Eu posso ficar sem comer, sem beber água, mas se eu estiver muito cansada, eu já não raciocino. Então, não adianta ficar, porque para mim vai soar como tagarelice, como aquela reclamação constante, repetitiva. Então, esse timezinho é o que Salomão aqui nos ensina. E na palavra de Deus diz, fazendo um paralelo, voltando para o versículo 4, a palavra de Deus nos ensina, em 2 versículos, que estão no Novo Testamento, um deles é extremamente conhecido, né, por nós, e tão desejado e esperado por nós. Vamos ler primeiro? Tiago diz assim, Tiago 1:12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, ou outras palavras mais atuais, provocação também, você pode achar. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, se você perseverar, ainda que passe por tudo isso aí da mulher, aí que nem é tão coroa assim, no sentido de tão inteligente, tão sábia, tão rainha do lar, mas você está na aprovação no sentido de que é aquela sua chefe, né? Aquele seu funcionário que nem é tão exemplar assim, mas que você está suportando, né? Que eu estou só fazendo um paralelo, tá? Mais uma vez estou fazendo um link aqui, para deixar isso bem encucado, encucado na mente de vocês, bem frisado, né? Bem destacado. Se você conseguir perseverar, conforme diz aqui na palavra de Deus, em Tiago 1:12,
a aprovação ou a provocação. Porque depois de ter sido aprovado, você pode suportar, mas pode não ter conseguido ser aprovado. E aí? Aí você vai receber a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ou seja, você conseguiu vencer, você conseguiu ser provado e aprovado por Deus, aí sim a coroa da vida, né? A gente sabe muito bem que é o que nós cristãos tanto desejamos, tanto ansiamos, tanto buscamos aqui na terra para que a gente possa suportar. Falta pouquinho, esse tempo falta pouquinho, breve, breve ele vem, ele virá, né? E o versículo de Apocalipse, que é o mais conhecido, eu creio, de vocês todos, né? De todos nós aqui, deixa eu abrir aqui, Apocalipse. Apocalipse 3:11 diz assim: venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras versões diz o seguinte: sem demora venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu gosto mais dessa versão, talvez seja até porque é a mais conhecida, que eu decorei de forma ainda menina, né? Ainda bem jovem. Mas de qualquer forma, eu quero que você lembre-se desse vídeo, lembre-se dessa coroa. Eu não estou aqui para aparecer, eu nem preciso disso. Mas o que eu quero é deixar com você essa instrução, né? Relembrar a você, se você já leu, já passou de repente até desapercebido. Guarda o que tens, né? Guarda essa coroa para que você, sendo mulher, seja virtuosa. Guarda essa coroa para que você seja, depois de toda a provação, de tudo aquilo de ruim que você passou, seja com o chefe, seja com familiar, né? Na empresa ou até mesmo nos seus negócios. Guarda essa sua provação. Não se corrompa. Não desista, né? Deus é por nós, para que ninguém tome a tua coroa, que é o que nos diz a palavra de Deus em Provérbios. Guarda o que tens, guarda a língua, né? Para que não fale na tagarelice, de forma errada, no time, né? No tempo errado, na hora errada. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nos dias de hoje, eu tenho visto muitos que têm perdido as suas coroas por coisas mínimas, por coisas simples. Uma mentirinha aqui, um desdizer ali, uma corrupção aqui. Ah, o que tem? Ninguém tá vendo, mas também todo mundo faz, eu não sou de ferro. Então seja de ferro, né? Seja de aço, né? Seja daquele metal mais nobre, né? O ouro, aquele que pode ser mudado e moldado, né? Aquele que é ourives, pode até te explicar em relação aos metais, às pedras preciosas, aquele que é mais maleável, né? O joio, ele tem toda a aparência, né, de um trigo, mas ele não é o trigo, ele não serve para nada, né? Pouco tem serventia ou nada tem de serventia, mas o trigo, ele se inclina, né? Ele relaxa, ele se deita, ele se deleita, né? E que sejamos esse trigo, essa coroa para o Senhor. Porque sabemos que naquele grande dia, essa é a minha oração, essa é o que eu quero que seja também a sua oração. Para que naquele dia, quando ele vier, quando ele nos buscar, quando ele nos chamar, você entre à direita, conforme diz a palavra de Deus, né? Quando ele te chamar, quando abrirem, Apocalipse fala muito sobre isso, né? Abriram-se os livros, foi feito toda aquela conversa, né? Aquele diálogo entre você e o Senhor, e que no final de tudo, Deus, ao falar o seu nome, você vai ganhar aquela pedrinha branca, né? Conforme também diz em Apocalipse, com o seu novo nome, né? E ali escrito, descrito, se você tiver um pastor ou um irmão ou irmã, quem que é mais conhecido nessa história bíblica, depois pode dizer para você do porquê dessa pedrinha branca, do porquê desse novo nome, né? E para os judeus e para nós também, isso é tão importante, um significado tão grande, tão lindo, e fica até mais fácil para você entender ou até mesmo pesquisar. Depois disso tudo, ao ler todo o seu histórico, né? Todos os livros, aberto em todos os seus livros, todos os livros da sua vida, no final esteja lá o seu nome, Débora Xavier de Campos Estefânio, ou você, né? Esteja lá o seu nome completo. Entra-te à direita, seja bem-vindo ao meu reino, né? A palavra de Deus nos fala e nos ensina sobre isso. E essa é a nossa oração, essa é a minha oração nessa manhã. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Guarda aquilo de falar na hora imprópria, nós mulheres principalmente, né? E o chefe, né? Você não vai pedir um aumento sabendo que a gente está em crise, né? Sabendo que o chefe passou de repente por uma enfermidade, né? Na família, por exemplo, né? Ou um sequestro de algum familiar. Guarda
essa tagarelice, que é o Provérbios 12, 18, né? Guarda de falar, para que você não fique espetando, né? Castigando o outro ou a outra. E guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a minha oração na manhã deste dia. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.